Olá vocês! Diretamente da Miragem, aqui em Guarapuava, na rua Andrade Neves. A gente está no ar com a TV Correio, o quadro Clássico é Clássico. Hoje vamos falar de quadrinhos, e quadrinhos feitos pela família Romita da Marvel. E o nosso convidado hoje para conversar um pouquinho com a gente é o Rodolfo Grande Neto, historiador, professor, pesquisador sobre quadrinhos, já fez mestrado na área e, claro que é fã, né? Assim como eu aqui, ó. A base nossa vai ser esse livro aqui, ó, O Legado Romita. Bom, como o nome diz, esse material aqui vai falar sobre o pai e o filho, cujo sobrenome é Romita, né? É italiano, né? Inclusive, os quadrinhos da Marvel e da DC, acho que mais da Marvel, tinha bastante influência de filhos de italianos, né, descendentes, a família Buscema, né, Sal e o John Buscema, né, os irmãos. Aqui é pai e filho, John Romita e John Romita Jr. O John Romita, para quem não se recorda, ele pegou uma fase assim mais consagrada, ou que viria a se consagrar da Marvel, né, fazendo Homem-Aranha primeiro. A Era de Ouro, né? Era de Ouro. Era de Ouro. Nos anos 60, 70, né, o John Romita, o pai, que também é falado, o pessoal chama de sênior, né? Sênior. No Brasil a gente fala Romitão e Romitinha, porque a gente é aquela coisa de aproximar, né? Verdade. Mas lá fora é o Romita Sênior e o Romita Júnior, né? Isso. Inclusive o Romita Júnior assina JR, né? Sim. O pai, o John Romita, ele pegou uma batata quente, né, digamos assim. Logo depois que o Steve Ditko, que é um dos co-criadores do Homem-Aranha, junto com o Stan Lee e Steve Ditko, tiveram uma treta, né? Ditko com o Stan Lee. Então a gente vai falar um pouquinho das tretas do Stan Lee. Bom, naquela época, nos anos 60, o Steve Ditko, ele conseguiu traduzir o que seria o Homem-Aranha, que até hoje é o maior super-herói, a maior criação da Marvel, né? Mais popular, provavelmente. Ele conseguiu mostrar nos traços que hoje parecem um pouco mais limitados, mas ele foi se desenvolvendo ao longo das histórias. Primeiro na primeira história do Homem-Aranha, né? E depois na revista do Homem-Aranha, Amazing Spider-Man. O Steve Ditko começou, mas ele começou a ter conflitos com o Stan Lee, conflitos criativos, né? Sim, sim. Que o Stan Lee queria de um jeito Homem-Aranha e o Ditko queria de outro. E o Ditko parou de conversar com o Stan Lee. Inclusive tá nesse livro aqui com... Tá, esse livro que eu trouxe... Deixa eu mostrar pro pessoal. Aí. Esse livro aqui que o Rodolfo trouxe, um livro muito legal, recomendamos a leitura, do Sean Howe. Já faz um tempinho que saiu no Brasil, né? Essa tradução, acho que é 2014, 15, 13. quase cheguei lá, 2013. É um livro legal porque não é uma história oficial da Marvel. Ele é um jornalista, o Sean Howe, foi lá, investigou, entrevistou. Aqui tem algumas tretas legais que a gente vai conversar também. Tem bastante coisa. Tem bastidores da Marvel, né? E aqui conta que o Ditko teve esse conflito e saiu do Homem-Aranha, bem no auge da revista, né? Aí quem que assume a bronca, né? Aí a batata quente que eu falei. Aí vem aqui o pai, John Romita. E aqui conta que o John Romita pai, ele já tinha uma carreira, ele queria ser ilustrador, inclusive, não queria ser desenhista de quadrinhos. Ele é formado em escola de artes, Isso, né? Formado. Então ele teve muito assim uma formação técnica, só que ele não se achava bom o bastante para o mercado de artes. Ele nunca conseguiu um emprego relativamente grande dentro, e ele achava que os quadrinhos podiam exigir um pouco mais dele enquanto artista. Porque como é quadrinho de super-herói, você tem muita ação, tem muito movimento, então você precisa fazer um traço mais fluido. Um traço que mostra mais o movimento, né? Então, que é diferente de uma ilustração, que é aquela imagem estática. E então, quando na verdade, quando o Stan Lee chama o Romitão, para fazer para voltar à Marvel, o Romitão tá querendo largar já, porque ele passou ali nos anos 40, 50, nos anos 40 ele teve, durante a guerra, ele produziu material pro exército, mas publicitário, né, pro exército. Aí nos anos 50, o Romita tá na Marvel produzindo Capitão América.
Só que a Marvel dá uma quebradinha e o Stan Lee tem que demitir ele. Tanto que existe uma frase clássica que diz que o Romitão chegou em casa e falou: se o Stan Lee mandar me ligar, manda ele pro inferno. Inclusive tá aqui no livro. No legado, ele comenta esse trecho, justamente esse aí. Virou uma frase clássica pra mostrar como é que dá essa relação do Stan Lee com esses artistas. Mas enfim, o Romitão vai pro trabalho de agência. De repente ele acaba indo pra DC, mas pra fazer títulos menores, fazer romance que é uma coisa bem à parte. E aí o Stan Lee enche a paciência dele pra fazer assim: cara, volta pra cá, por favor. O Romitão volta pra Marvel pra fazer Demolidor. Fica um tempo no Demolidor, e aí um dia o Stan Lee chega pra ele e fala assim: olha, eu queria que você colocasse o Homem-Aranha em 2 edições aí. Ele olha assim, ele não gosta muito do Homem-Aranha, o Romitão não gostava do Homem-Aranha. Aí olha pra ele e fala assim: tá bom, eu faço, né? Porque ele é um cara muito... O Romitão sempre foi uma pessoa muito... sabe aquela coisa, aquele trabalhador que não diz não, assim, ele vai e faz tudo, assim, um cara muito técnico, assim, e tal, e respeita muito a equipe. E ele foi, colocou o Homem-Aranha, o Stan Lee olhou aqui e falou: é isso, ele vai substituir o Dítico. Interessante, né? Tem todo esse problema, né? Da volta dele pra Marvel. Aí ele pega o Homem-Aranha e ele faz um Homem-Aranha que ficou icônico. É uma imagem que foi reproduzida depois na parte de merchandise, né? Da Marvel, né? Sim. O Homem-Aranha do Romita, na verdade não só o Homem-Aranha, os vários outros personagens, mas principalmente o Homem-Aranha do Romita foi a grande referência do visual do Homem-Aranha para o material extra, caneca, camiseta, tudo que saía que não era quadrinhos. O Homem-Aranha do Romitão era a referência. Que não é um traço espetacular, né? Não é assim um desenho que chama atenção à primeira vista, mas eu acho que é não sei se você vai concordar comigo, que é um traço simples e bastante funcional, né? Funcional, eu acho que é isso. Até porque assim, o Romitão, ele passou muito tempo dentro das tirinhas do Homem-Aranha, tirinha diária. É verdade. Ele comenta aqui no livro também. Então assim, quer dizer, o traço precisa ser funcional, porque é diário, né? Quer dizer, você precisa fazer aquilo produzir de um dia pro outro, assim e tal, então é muito rápido. Então o traço do Romitão, ele tem muito aquela coisa da pin-up, que ele tem a influência do Milton Caniff. A pin-up é aquela mulher de propaganda, assim e tal, meio modelo, né? As figuras femininas do Romitão ficaram clássicas, né? Sim, e isso vem muito tanto do trabalho publicitário dele, quanto da passagem dele pelos quadrinhos de romance, né? Assim, isso acabou influenciando muito nas histórias do Homem-Aranha e na própria coisa. Diz que o Stan Lee chegava pra ele toda semana com uma revista de moda diferente, que ela copia o estilo aí, pra ele colocar nas personagens. Tanto que foi no traço do Romitão que a Mary Jane, eu ia falar isso aí. A namorada do Homem-Aranha, ela ganha as características dela. Mary Jane que se torna depois uma modelo internacional, né? Isso. Sustenta inclusive o Peter Parker, né? Porque ele ganha muito mal no Clarim Diário, né? Nas fotografias. Por J.J. Jameson. E a Mary Jane, que foi uma figura importante na primeira trilogia do Homem-Aranha no cinema, né? Sim, na verdade, assim, o legado do Romita dentro do cinema, ele não tá só dentro na segunda trilogia, na duologia, né? Porque foram 2 filmes e agora foi reiniciado mais uma vez. Isso. O legado do Romita, você encontra ele em todos os filmes, você vê um pouquinho do que é o Romita. Porque no primeiro você tem a Mary Jane e tal, aquela exploração, mas naquele duologia que saiu aquele espetacular, né, com o... Qual é o nome do ator mesmo? Andrew Garfield. Do Andrew Garfield também, porque... Bom, não sei se isso é um spoiler, já tem muitos anos, né? A morte da Gwen Stacy não foi desenhada pelo Romitão, mas foi sugestão dele. Ele teve a arte final dele. E a arte final dele, A arte final dele... Foi sugestão dele por causa do Caniff, né? Sim, ele... Fazia muito tempo que eles estavam querendo... Porque a história do Homem-Aranha, toda ela, inclusive
a entrada do Romitão ajuda a deixar isso bem claro, é sobre amadurecimento. É sobre o jovem que cresce, sai da escola, vai pra faculdade, consegue um emprego e tal e tudo mais, ele vai amadurecendo. E isso causa muita empatia no leitor da época, Sim, né? Que é adolescente, né? E aí eles queriam matar um personagem pra mostrar, assim, como... E eles queriam matar a Tia May. Tia May foi cogitada e teve mais outro, eu acho. Mas a Tia May foi um... Sim, a Tia May foi o grande pedido pra época. E aí o Romita falou, não, vocês não podem matar a Tia May. Se você tirar a Tia May, você tira uma parte central do que é o Homem-Aranha e tal, dessa coisa. Tem que tirar uma outra personagem. Tira a Gwen Stacy, porque ela tá ali sobrando. Porque agora a gente desenvolveu a Mary Jane, agora na Gwen Stacy não tem o que fazer. Tá sobrando, tira a Gwen Stacy dali. E aí ele foi então responsável pela morte da Gwen Stacy, foi pela ideia, né, e pela arte e finalização dos desenhos, ele já era diretor de arte na época. Isso mesmo. Né? Ele foi responsável por isso. E na primeira trilogia você tem esse desenvolvimento do Homem-Aranha e da Mary Jane, e uma das cenas mais icônicas que pertence ao Romita, e assim, toda vez que você... estiver assistindo um filme, estiver vendo alguma coisa, apareceu o Homem-Aranha, fala, não quero mais ser Homem-Aranha. Aparece a imagem, o lixeiro, a roupa jogada no lixo e ele andando no beco, isso aí é o John Romita. Então assim, John Romita é um cara que é sempre referenciado. Né? Então o Romitinha, nos anos... final dos anos 70, né, que ele aparece mais, ele ainda não tem um estilo. E ele pegou o personagem que o pai dele se consagrou, né? Olha a batata. E o pai, né, ele fala que ele ficou com receio. Quando o filho dele, né? Porque ele teve mais de um filho, não teve só o Romitinha. Quando um dos filhos se interessou por arte, ele falou, ó, tem certeza que você quer? Porque esse mundo aqui é ingrato, né? Não aconselho. Tem certeza que você quer seguir nesse caminho? Aí então ele foi. E ele ficou com receio, se meu filho não der certo, né? Como é que eu vou avaliar depois o desenho dele, né? Mas ele acabou dando certo. Foi assim um início meio irregular, né? Muito culpa da arte final que ele não fazia ainda nessa época, porque ele não era tão rápido. Ele fala ali na entrevista que ele não é tão rápido quanto o pai. Se é que o pai também fala que não é tão rápido também. E o pai fala, não, meu filho é mais rápido, né? Então hoje ele reconhece, porque essa entrevista aqui foi feita recentemente, né? O livro foi publicado em 2016 no Brasil, esse aqui, o Legado Romita, mas essas entrevistas são um pouquinho anteriores. Não são tão antigas e nem tão recentes, né? Então hoje o pai fala, não, meu filho é muito melhor do que eu. Fala muito rapidamente. Você gosta do traço do Romitinha? Particularmente eu gosto, mas o Romitinha não é uma unanimidade, não, né? Não é mesmo. O pessoal adora odiar o Romitinha. A fase do Demolidor, nos anos 80, que o roteiro era da Ann Nocent, né? E foi logo depois do Frank Miller. Então veja, segue um pouquinho o caminho do pai. O pai pegou a batata quente depois do Steve Ditko, né, todo sucesso, né? O Steve Ditko é uma lenda do... É difícil superar, né? Difícil superar. E hoje eu acho que o Steve Ditko, que ainda desenha, e ele fez muito quadrinho de terror depois dos super-heróis, é um traço insuperável, né? Do Ditko. É bem diferente, né? Bem diferente. O pai pegou essa bronca e o filho... pegou depois do Frank Miller. Simplesmente Frank Miller depois da queda de Murdoch, que é uma das séries, a série que reergueu o Demolidor, porque o Demolidor estava para ser cancelado, né? Era uma revista que ninguém queria mais saber. Aí o Frank Miller foi para lá, primeiro ele fez só arte, e fez dois, roteiro e arte. Aí ele introduziu um personagem como a Elektra, né? Deu uma repaginada, colocou elementos orientais, de coisa ninja, explorou mais o lado sombrio do Demolidor. O Demolidor era um personagem mais engraçado em alguns momentos, né? Antes disso daí. Ele era um Homem-Aranha de segundo escalão. Isso. E aí ele vermelho, né? Vermelho. E aí ele dá um tom mais sombrio pro Demolidor, coloca bastante aquela questão dele ser um personagem depressivo. Né? Explora a questão mais do pai e da mãe, a mãe que abandonou, né? Isso. Se você assistir a série do Netflix, a primeira temporada principalmente, ela é toda baseada num arco em que foi produzido pelo Frank Miller e desenhado pelo Romitinha. Isso mesmo. É o ano 1. Inclusive aquela roupa toda preta do Demolidor que ele usa boa parte da série. O Homem Sem Medo, né? O Homem Sem Medo. Só que o Frank Miller acabou se destacando mais do que ele, né? Por causa do roteiro, né? Sim. Bom, é que são trabalhos diferentes, né? O Frank Miller ele tem um caráter autoral, um caráter diferente, enquanto o Romitinha ele é desenhista e tal, e ele demorou um pouco a formar o traço, como você falou. Ele começa muito na linha Jack Kirby.
Ele vai ali muito na linha de Jack Kirby, mas a partir dos anos 80, principalmente ele vai mudando com a influência do Klaus Janson e do próprio Miller, ele vai mudando, vai estilizando um pouco mais e achando o caminho dele ali, mas bastante influenciado por esses dois. Então é bacana ver, se você costuma gostar do Frank Miller, do traço do Frank Miller, que também não é uma unanimidade, o traço. Principalmente hoje, né? Hoje tá muito ruimzinho. Frank Miller que é responsável pelo 300, pelo Cavaleiro das Trevas, né? Sin City, uma série de quadrinhos clássicos, né? Desenhados por ele. Mas o Romitinha vai se inspirando nele ali, vai transformando o traço dele, até achar o que é o Romitinha hoje, que é um traço inconfundível. Você pode até não gostar, mas quando você bate o olho, você olha, aqui. Romitinha, que é responsável por Kick-Ass, por exemplo, que também teve um filme bem bacana, teve 2 filmes. Roteiro do Mark Miller. Roteiro do Mark Miller. Cocriação, né? Cocriação. Miller e Romitinha. Millar. Millar. Mark Miller, né? Isso, que eu sempre pra não confundir, né? Então, assim, você olha pro desenho, você sabe que é o Romitinha. E, como a gente tá comentando fora, o pessoal pode não gostar muito, mas se tem uma coisa que o Romitinha sabe fazer, e eu acho que isso encaixa bem dentro do Demolidor, encaixa bem dentro desses personagens mais urbanos, é fazer porrada. Porque ele sabe fazer o personagem com dor, ele sabe fazer machucado, né? Ele sabe. Eu acho que a parte mais legal do Romitinha é essa capacidade de movimento dele e de você tinha perguntado se eu gostava do traço, né? Então, assim, eu gosto do Romitinha nesse sentido, assim, ele faz um movimento bastante fluido e ele consegue fazer cenas de ação muito boas. Cenas de ação que você consegue entender como é que ela se constrói e tal. E se você lê Kick-Ass, você sabe do que eu tô falando, assim, tá? Porque às vezes o pessoal conhece só do filme, mas se for atrás do quadrinho você vai ver, assim, é bastante violento. Muito mais que o filme, inclusive. Muito mais que o filme. O filme suavizou bem. É bastante violento, assim, mas é legal de ver. Eu acho que o marco do Romitinha pra mim é isso, sabe? Tanto que, assim, quando ele fica mais voltado pra história ali e tal, pro diálogo, você fala, tá legal. Mas quando ele vai pra ação, é aí que o Romitinha aparece e mostra quem que ele é. Por isso que o Demolidor que ele fez junto com o Frank Miller é tão bacana. Porque é a história de ninja, né? É pulando prédio, espadada e coisa assim, é isso, sabe? Por isso que eu acho que pra conhecer o Romitinha, vai no Frank Miller, no trabalho do Demolidor dele com o Frank Miller. É um trabalho bem legal. Ele comenta aqui, inclusive, no livro Legado Romita, que nesse trabalho o Frank Miller convidou, né? Ele até ficou espantado, me chamou, né, Frank Miller? Uau, né? E ele diz que nas conversas com o Frank Miller, um dos pontos que em consenso era fazer uma narrativa mais cinematográfica. Né? E ali o Romita diz que ele desenvolveu muito bem a sua arte. Foi um trabalho que marcou para ele. Na verdade, eu acho que o Romita ele sempre está fazendo uma coisa diferente, né? Sempre que ele pega uma nova série ou um arco de histórias, né? Com um personagem talvez um pouco diferente do que ele está acostumado a fazer, parece que ele evolui um pouquinho mais, né? Não é uma arte que parou. Eu acho que o pai dele parou na época que ele desenhava. Sim. Ele chegou no momento, o Romitão, que ele só fazia daquele jeito, né? Tipo o Sal Buscema, Sal Buscema, né? Que é muito criticado, mas eu gosto do Sal Buscema. Que é uma arte mais tosca, digamos assim. O irmão menos legal, né? O John ficou famoso, John Buscema, estamos falando, é outra família. Ficou marcado pelo Conan, né? E muitos, vocês que gostam, se alguém de vocês gosta do Conan, é uma das maiores fases, né? É o desenho, o roteiro mais clássica, né? O roteiro do Roy Thomas, né? E o desenho do John Buscema. Buscema, né? No italiano, né? Outros 2 filhos de imigrantes italianos que foram desbravar a América no início do século XX. São 2 trajetórias bem diferentes. Ainda que sejam dentro da mesma editora, porque os 2 são grandes nomes da Marvel, ainda que o Romitinha tenha ido para DC, mas a consagração dele vem na Marvel, são 2 trajetórias diferentes, porque enquanto o Romitão estabeleceu o universo da Homem-Aranha e tudo mais, o Romitinha se estabeleceu mais como um artista regular. Né? Então, assim, ele agora, claro, ele está indo para os caminhos dele fora da Marvel, DC, criando seus próprios personagens, como o Kick-Ass, que a gente falou, mas são 2 trajetórias assim que não necessariamente se complementam. Né? Cada um se desenvolveu para um lado, para uma especificidade, por conta até do momento da editora, né? Do que a editora precisava na determinada época. Né? A gente está falando aí de um intervalo de 20 anos,
tempo considerável. Bastante. O engraçado, o Romitinha, o Romita eu sempre gostei, né? Sempre achei legal o traço dele, né? Claro, casou bem para uma época, né? Hoje, se vocês forem ler, quem não conhece John Romita, vocês vão achar um traço bastante simples demais, né? Mas ele tem ângulos, composição visual muito legal. Já o Romitinha, quando ele pegou a fase Demolidor, e eu tinha visto, desculpem, a queda de Murdoch, por exemplo, né? A fase Frank Miller e David Mazzucchelli também, que é muito boa. Eu fiquei bastante decepcionado naquela época. Não gostei do Romita, o Romitinha, né? Eu, sim, tinha uma vaga noção dele, né? Eu comprava bastante de maneira esparsa algumas coisas, né? Eu odiei. Na época eu lembro que eu mandei uma carta para a Editora Abril. De vez em quando eu mandava cartas para a Editora Abril. Eu acreditava que ia ser publicado. E publicava assim, eu publiquei acho que 2 cartas. Mas demorou, tempão. O jovem cristiano. E eu, na minha inocência, né, eu acho que eu não era nem adolescente ainda, devia ter uns 12, 13 anos. Eu achava que era a Editora Abril que fazia essas coisas, né? Não era que tinha uma Marvel, uma editora, né? Eu via aqueles nomes, né, nas histórias, eu achava que era gente da Abril, né, que fazia também. E me referia a Abril, naquela época, a Editora Abril, né, que publicava. Hoje é a Panini que faz isso. Eu falei, nossa, vocês estão acabando com o Demolidor, e não sei o que, esse desenhista aí, John Romita, é ruim demais. Eu lembro que vocês saíram numa cartinha, aí eles falaram, paciência, gente que gosta do John Romita, né? Bom, sobre nossa família Romita, né? Pai e filho, Sênior, ou Romitão, né? E o Júnior Romitinha. Acho que é mais ou menos isso, né, Rodolfo? Cara, é isso, assim, é um legado bastante... um legado aqui, ó. Bastante importante pro mundo dos quadrinhos, principalmente pra editora Marvel. Claro, influenciou de maneira geral, quer dizer, o traço do Romita foi uma coisa que pegou as coisas que ele fez, o que ele trouxe para os quadrinhos, as influências dele, foram coisas que ecoaram por muito tempo, uma geração toda formada por desenhistas que começaram lendo as histórias produzidas pelo Romita, pela Romita e Stan Lee, né? Então isso foi uma coisa bastante, assim... Como eu falei, se você foi criança entre os anos 70 e o começo dos anos 90 e você consumia alguma coisa de quadrinhos, provavelmente você passou pelo Romita. Então não tem como não falar desse nome, né? Talvez não seja um nome tão... Não seja um nome tão conhecido quanto Stan Lee, não seja um nome tão conhecido quanto o próprio Jack Kirby, né? Mas é um nome importante dentro ali, até por conta de todos os lugares que ele passou dentro da carreira dele, né? Quer dizer, os cargos que ele teve dentro da Marvel, não só enquanto artista de quadrinho, mas os cargos de gerência dele dentro da editora. Então muita coisa que a gente teve dentro do mundo da Marvel, ele foi responsável, né? Assim, ele contribuiu com alguma coisa. Então, o Romitinha, ele constrói uma carreira bastante sólida ali e tal, mas indo por um outro caminho, um tipo diferente, né? Assim, ele acaba sendo esse artista recorrente, mas que acaba sendo facilmente reconhecível, né? Então ele consegue se colocar dentro da história dos quadrinhos. Então são 2 trajetórias bastante importantes para o mundo dos quadrinhos. Hoje o Romitinha estava nas histórias do Superman, ficou bastante tempo. Tem os personagens agora fora das 2 grandes editoras que ele está criando. Então, se você é fã de quadrinhos, em algum momento você deve ter esbarrado por esses 2 nomes, e é bacana conhecer um pouco mais sobre eles e tal, ler um pouquinho, seja a biografia, ler o trabalho deles também, né? Esse livro aqui é uma porta de entrada para quem não conhece o legado dos Romitas, né, como diz aqui no título, que aqui tem, além de uma mini biografia de cada um deles, tem 2 mega entrevistas muito boas, muito legais, tem umas perguntas, conta inclusive uns bastidores meio pesados da Marvel, né? Não só o pai, mas o filho também. O Romitinha fala que ele teve uns editores da Marvel que não colaboraram com ele. Tipo um cara que tem um nome de tiro aí, né? Shooter. Né? Que é uma fase polêmica da Marvel. Tá nesse livro aqui, inclusive, que o Rodolfo trouxe. Aqui conta da fase do Jim Shooter. Que é complicada. Foi polêmica nos anos 90. E, além de tudo isso que eu falei, ainda tem reprodução de cenas de quadrinhos que os 2 fizeram. Muito massa, é um livro que tem um acabamento legal, foi lançado pela Mitos Books.
A gente está falando diretamente aqui da Miragem Magic Store, né? Aqui vocês podem encontrar, para quem gosta de card games, RPG, camisas, quadrinhos, que é o hoje que a gente está falando aqui da Magic. É uma loja bem legal que fica perto da Unicentro, em Guarapuava, ali no bairro Santa Cruz. Procurem, que é bem legal, converse com o Igor pelo Facebook, vai te dar muita dica. Consegue gibi, se vocês não encontrarem aqui, ele consegue para vocês também. E acho que ficamos por aqui, na TV Correio, com o nosso quadro Clássico é Clássico. Muito obrigado, podemos voltar a qualquer momento. Até mais.